bem-vindos ao nosso canal YouTube nesse Falando Nisso de hoje, com uma homenagem especial, né, a um psicanalista, uma pessoa muito querida por toda a comunidade, psicanálise em São Paulo, acho que no Rio de Janeiro também, em Campinas, onde ele se radicou. Estamos falando de Geraldino Alves Ferreira Neto, que nos deixou em setembro do ano passado. Geraldino, nascido em 1935, uma longa história aí, se formou em filosofia na Faculdade de Dom Bosco, entre 68 e 71, se tornou psicólogo pela Universidade Federal de Minas Gerais em 72, fez o seu aperfeiçoamento em neuroanatomia em 73, e a partir de então veio para a psicanálise, né, participou da Escola Freudiana de São Paulo, participou da Associação Livre Clínica Freudiana, junto com Oscar Cesarotto, com Márcio Peter de Souza Leite, né? Uma pessoa que acompanhou aí todos os movimentos, percalços, divisões da psicanálise lacaniana no Brasil. A gente pode dizer alguém que pertencia à primeira geração. Ele e o seu querido irmão, né, o João, tivemos a oportunidade de estar lá em Moçambique. Eu me lembro das tardes na piscina e ouvindo história da psicanálise, né, dos seus psicanálise lacanianos, dos seus primórdios até hoje em dia, né. E para então falar, lembrar essa pessoa tão querida, eu trouxe aqui a minha pessoa tão querida, Helena Lima, psicanalista, coordena esse trabalho de intervenção lá em Moçambique, trabalhou no SEDES, se formou no SEDES, trabalhou com a famosa pesquisa, né, na África Portuguesa, com a transmissão vertical do vírus HIV, que bom, a gente pôde ajudar, né, ligado ao Ministério da Saúde. E a Helena teve uma história muito, muito longa. Eu queria te ouvir, Helena. Eu acho que a melhor homenagem que a gente pode prestar são as pessoas que gostavam dele, que acompanharam, enfim, tudo que ele fez aí na psicanálise. Me conta a sua história com o Geraldino. Como é que foi? Começou por um curso por correspondência, e como é antigo, né? E correspondência mesmo? Com carta? Mesmo, cartas. Eu tenho as cartas guardadas, depois passou para e-mail, que já era uma modernidade, e até então não conhecia pessoalmente. E eu assinava como Helena O. Quando a gente se conheceu pessoalmente, ele... só pode ser Helena O e tal. Brincando com a personagem, com a paciente, né? Ana O. Ana O, aí, a primeira paciente da psicanálise. E estudei com ele, então fiz cursos em Campinas, cursos presenciais, depois a gente fez grupos de estudos e aprendi demais. E tinha uma coisa interessante que a gente, quando fez grupo de estudo, a gente sentava ao lado e a gente abria os livros. O que eu tinha sublinhado, ele tinha sublinhado. O que eu tinha posto de palavra-chave, ele tinha posto de palavra-chave. A gente começava a se surpreender com isso. Ele foi um entusiasta da transmissão. Ele dizia que a psicanálise se faz entre amigos e tem que ser divertida, que é uma frase do Jurandir, ele sempre trazia. E foi um grande incentivador, assim como você, do projeto de transmissão de psicanálise para Moçambique, que está indo para o 7º ano. Então, em fevereiro do ano passado, do ano retrasado, 2023, nós fomos para Moçambique. E ele junto com aquela altura, ele estava já com 88 para 89. E ele e o irmão João, então uma viagem longa, cansativa, todos nós absolutamente esbudegados e eles impecáveis. E de um entusiasmo impressionante, né? Ele tinha essa capacidade de despertar o desejo de psicanálise na gente, atendeu muitos moçambicanos no projeto, foi o psicanalista que mais atendeu moçambicanos no projeto. E uma cultura ampla, eclética. E então, assim, a partir do momento que eu fiquei aluna, aí a gente fez grupo de estudos e discutia, ele me convidava para fazer supervisão nos cursos. Foi uma coisa bem longeva, mas não era água com açúcar. A gente tinha altas divergências, mas acho que é um grande mérito de grandes amigos é saber brigar. Então a gente divergia, passar, não é isso, é aquilo, então tá, e vamos em frente.
Então, no meu aniversário do ano passado, eu estava fora e ele ligou. E ele gostava de ligar, não gostava de ficar mandando áudio, nada disso. E ele ligou, Augury, Augury. E falava sempre, mas uma menina, tá muito nova. E sempre incentivando, deu muitas aulas no curso de Moçambique, como você, e preparando material, e disponibilizando horários para tirar dúvidas dos alunos. Então, assim, como professor, como alguém que transmitiu a psicanálise, foi impecável. Mas ele fez parte daquele famoso consultório, né, na Vinda Brasil. E enquanto leitor assim, da psicanálise, o que você diria que caracteriza o estilo do Geraldino, né? O Geraldino, como psicanalista, e isso também escutei de vários pacientes dele, ele despertava a possibilidade da pessoa se reinventar. Tinha uma ousadia. Então, poucas pessoas eu vi, por exemplo, que falaram de população trans e tal, como Geraldino. Isso lá nos anos 90. Ele já trazia a temática, já pensava. Tive um caso de um amigo que eu encaminhei para ele, que estava, em resumo, bastante comprometido na vida. Em um ano de análise, que é um pouco tempo de análise, ele revirou a vida para um lado absolutamente novo. Então, acho que vários, inclusive, quando ele faleceu, vários pacientes dele me procuraram, assim, o que a gente vai fazer agora? E era a mesma pergunta que eu estava me fazendo. Então, assim, essa ousadia e a produção. Então, uma produção incrível, muito fora dos holofotes, digamos assim, mas produção de artigo, produção de livro, sempre incentivando as pessoas a escrever. Ele tinha uma formação religiosa, né? Eu sei como o teu percurso também nessa área não é pequeno, né? Eu estou vendo aqui, escreveu Deus é inconsciente, né? E eu lembro que ele gostava muito de cinema, né? Dos alemães. Sim. Quando eu estava na São Marcos, ele publicou esse livro sobre o Wim Wenders, né? Cinema e psicanálise, e acho que foi a primeira vez que eu tive contato direto, assim, para fazer um lançamento e tal. De onde que veio essa verve com o cinema, que não era uma coisa tão comum assim, né? De pensar a psicanálise a partir mesmo da cultura, no caso dele, a partir do cinema, das artes visuais e tal. E não só cinema, Christian, a literatura também tinha uma cultura geral muito grande. Especificamente o cinema, ele coordenou muitos anos grupos de estudos de psicanálise e cinema. E da literatura ele fez o cartel sobre Joyce, que derivou no livro póstumo. O livro que saiu agora, né? Vai sair agora. Samuel, Jacques Lacan e James Joyce, o simbólico da linguagem. Eu lembro que a gente teve uma discussão com o Oscar e ele falando do texto, acho que preliminar a esse livro aqui. E foi uma conversa muito, muito interessante, né? E ele vibrava com o aprendizado dos alunos. Então, quando alguém tinha um avanço, um novo curso, ele vibrava e incentivava. Acho que a palavra-chave é essa, de incentivo. Torcia junto. Torcia junto, abria caminho, fazia ponte. Eu te conheci através dele. Então ele fazia o possível para ligar as pessoas que ele achava que tinham afinidade e no fim tinham mesmo, né? E ele se metia, ele se engajava, né? Eu lembro de quando a gente fez o Psicanalistas pela Democracia, que gravou aqui em casa, ele veio com a Mani, né? Foi bem legal, e isso era uma coisa que você podia contar, que se você chamasse, ele vinha. Ele vinha, e estava sempre disposto, disponível, animado. Isso era muito impressionante para todos, porque nos cursos de Moçambique tem muitos brasileiros que participam. Então, quando a gente apresentava o Geraldino, ele dizia, olha, ele está com 82 anos, ele está com 83, passou dos... O pessoal ficava impressionado. Sim. Então, muito impressionante, com vigor, essa disposição. Lucidez intelectual também. Né? Sim, e essa produção. Mas para falar da ligação com o cinema, com o audiovisual,
nós vamos trazer aqui o filho do Geraldino. Ivan, querido, uma honra tê-lo aqui com a gente. Eu que agradeço o convite. Nesse Falando Nisso. Existiria alguma coincidência entre o interesse do seu pai? 2 livros sobre Wim Wenders. E eu lembro da gente ter discutido Herzog. Eu lembro que ele entendia tudo do expressionismo alemão. E você trabalha com Witz. Exatamente. É muito. O que você acha disso? Não é uma coincidência, cara. Não é uma coincidência. Tempo atrás eu fui fazer uma palestra e me perguntaram, né? Como que eu comecei. Eu não tinha ainda refletido sobre isso, né? E é incrível como o núcleo familiar me influenciou nesse momento, assim, né? Eu, quando era pequeno, meu pai tinha uma câmera de Super 8. Olha só. E ele filmava tudo, né? Filmava a nossa infância, tem, enfim, registros do meu irmão mais velho nascendo, do meu irmão do meio nascendo, eu nascendo. Então ele já era antenado com o já cinema era, lá. junto com o meu padrinho 70, João. 60, exatamente. E o João, se eu não me engano, acho que foi o primeiro a comprar uma câmera do Super 8. E aí meu pai comprou também. E na época era muito difícil você ter uma câmera, né? Cinema era coisa muito elitizado, era, para quem revelar, era caro. Ou depois para passar, tinha que ter o projetor. Exatamente. Né? Eu lembro muito, de quando eu era pequeno, meu pai passava na parede da minha casa com o projetor esses vídeos que ele gravava da gente. E não só os vídeos que ele gravava da gente, a gente tinha lá o rolinho do Super 8 do Gordo e o Magro, do Charlie Chaplin. Eu tenho até hoje, eu tô com esses rolinhos do Super 8 lá, né? E ali eu comecei a tentar buscar em mim como que surgiu esse lance do cinema em mim, né? E tem muito a ver com todo mundo da minha família, né? Esse lance do meu pai, ter a filmadora do Super 8, né? Minha mãe tinha uma câmera fotográfica que ela tirava fotos nossas, e a gente tem muitos registros fotográficos, né? Coisa que também era raro na época, ter tanto registro fotográfico assim. A gente tem álbuns e álbuns de fotos, né? E era engraçado que minha mãe, enfim, não sabia mexer, era uma câmera manual, com negativo, né? Então a gente pega as nossas fotos, assim, a maioria das fotos são nós três, já com uma cara, tipo, meio... Porque minha mãe demorava, não era nem por isso, porque ela demorava a fazer o foco, demorava a fazer... Então a gente posava assim pra foto e ficava, e sempre tem um que já tá meio, puta, demorou, né? Então, nas nossas fotos tem muito isso, assim, hoje eu consigo enxergar isso, esse lance da gente esperar minha mãe preparar a câmera para fotografar. E aí depois veio meus irmãos, né? Meus irmãos também influenciaram muito nisso. Quando a gente encontrou essa câmera fotográfica da minha mãe, a gente fez uma viagem pro Caraça, onde meu pai estudou. Não, ele estudou no Caraça? Estudou no Caraça, meu pai estudou lá no Caraça. Parênteses, é um colégio do interior de Minas, exatamente, né? De onde vieram muitos presidentes. E pra gente é um lugar, assim, sagrado por vários motivos, né? Mas principalmente por esse lance do meu pai ter estudado lá e ter passado boa parte da infância e adolescência dele lá. Interessante. Quem quiser, vá ao Caraça. Vá ao Caraça. O Lobo Guará, vem comer. Exatamente, o Lobo Guará, que foi um dos pontos, né? A gente foi pra lá. E aí meu irmão Cid fez uma foto do lobo. Pegou ele. Conseguiu pegar uma foto do lobo ali e tal, e aí a gente dividia quarto, né, e tinha na parede da direita era dele, a parede da esquerda era minha, né, e na parede da direita tinha a foto do lobo que ele fez. Eu olhava pra ele e falava, cara, meu irmão que fez essa foto, que da hora. Tipo, aí eu comecei a mexer com isso. E meu outro irmão, Michel, sempre da computação, né, então, eu aprendi com ele a mexer no Paintbrush, que foi um dos primeiros programas de imagem que teve, né? Então, a junção disso tudo, né? Meu pai com a câmera com a filmadora, minha mãe com a câmera fotográfica, o meu irmão dando esse estalo de que, era possível fazer, e o meu irmão mais velho me ensinando a mexer no computador, né? Acho que isso tudo influenciou muito, assim. Acho que hoje eu trabalho com isso muito por conta disso. Como é que era ser filho de um grande psicanalista? Que isso Cara, eu lembro atrapalha, ajuda, nada, eu tinha muito orgulho. Perturba a vida da pessoa. Eu tinha muito orgulho, porque eu lembro que antes dele separar da minha mãe, ele começou a ir em programas de TV. E eu lembro um específico que ficou muito marcado pra mim, que ele foi no programa da Silvia Popovic. Que era um programa, todo mundo assistia, assim, né? E ele ali explicando com aquele jeito simples dele, mas, né, com aquela sabedoria tremenda. E teve um momento que eu acho que ele falou alguma coisa que a Silvia Popovic não entendeu, e a Silvia deu uma cortadinha nele, assim. E eu lembro que aquele dia eu avisei pra todos os meus amigos, meu pai vai estar na TV, não sei, e todo mundo assistiu. E aí
ficaram me zoando muito, porque a Silvia Popovic deu uma cortadinha no meu pai. Né? E aí, por muito tempo, ficou uma gíria entre a minha turma, que era tirou Silvão. Tipo, tirou Silvão, era tipo a Silvia Popovic zoou seu pai. Só que, cara, eu tinha muito orgulho, porque na real ela que não entendeu o que ele falou ali. Mas eu lembro disso, eu lembro desse momento dele começar a ir nos canais. Ele foi um pioneiro, muita gente dizia que essa época era meio suspeita, assim, né? Meu padrinho, eu acho, se eu não me engano, começou, o João, se eu não me engano, acho que o João, que já fazia isso no Rio. João estudou com o M.D. Magno, estava lá no Colégio Freudiano, quando segunda instituição, assim, de psicanálise lacaniana no Brasil. Acho que o João chegou a fazer mais programa de TV do que o meu pai, se eu não me engano. Mas eles iam, né? Quando era Rio, chamavam o João. Meu tio João foi morar no Rio. E quando era em São Paulo, chamavam o meu pai. Eles eram gêmeos? Eles não, isso é uma história muito doida que surgiu em Moçambique, essa história. Essa história é uma história muito doida que foi o seguinte: chegou lá em Moçambique, eles são parecidos, né? Sim, muito. Hoje, quando eu converso com o João, para mim ainda é um baque que eu olho, eu enxergo muito o meu pai. Não só o João, todos os irmãos, eles são muito parecidos. E quando eles estavam lá em Moçambique, alguém falou para eles, vocês parecem gêmeos, tal, porque aqui parece que tem uma coisa meio tem uma coisa maldição com gêmeos e tal. Aí meu padrinho, que é da zoeira total, o João é da bagunça, assim, da resenha, ele falou, não, nós somos a gente está sendo estudado, porque nós somos os únicos irmãos gêmeos que nasceram em anos separados. E a galera lá, tipo, como assim? E acreditaram. Então, eles ficaram por muito tempo sendo chamados, achando que eles eram irmãos gêmeos, porque rolou essa zoeira do meu padrinho. Meu padrinho sempre muito brincalhão. Meu padrinho é aqueles que vai viajar pra Colômbia, ele fala que é aniversário do outro pra cantar parabéns, trazerem bolo. E todos os restaurantes que vai, fala parabéns. Ele é muito disso. E tem essa história que é muito, muito bacana, assim, nessa viagem de Moçambique, que ficou essa lenda aí, né? Que são os irmãos gêmeos que nasceram em anos separados, né? Uma coisa muito, muito doida, assim. Escuta, e assim, paciente, como é que era a interveniência, assim? Porque antigamente, e eu acho que era o caso do Geraldinho, ele atendia em casa também, ou passou um tempo atendendo em casa, atendeu muitos lugares. Eu lembro muito quando eu ia no consultório dele, lá na Avenida Brasil, que eu saía da escola, ia lá e chegava sempre bem na hora do almoço, assim, né? E meu pai, por anos, ele teve essa mania de tirar uma siesta, né, depois do almoço. Era meio tradição, assim, ele almoçava e dava uma dormidinha. Isso até, enfim, antes de morrer, ele manteve esse ritualzinho dele. Deve ser um costume que foi longe. Então, assim, muitas vezes eu ia lá e ele, assim que a gente almoçava, eu queria ficar um pouco ali, que era o tempinho que eu tinha, e ele já tinha que atender, mas ele tipo, ia lá dar a dormidinha dele, assim, né? E a gente... Eu lembro que eu me impressionava, que era um consultório, assim, lindo, né, cara? Sim, ali, bonito, uma casa gigante ali na Avenida Brasil. Eu lembro, inclusive as festas, né, de arroba. Exato, eu lembro de festas lá, eu lembro, a primeira vez que eu comi crepe na vida foi lá, que ele fez um evento lá e a gente foi, e estavam servindo. E quando ele separou da minha mãe, eu era muito novo, né, eu tinha 10 anos e pouco, assim, e eu era muito grudado nele, né, eu tinha muito, pra mim, assim, não só nessa época, mas sempre vi meu pai como um heróizão, assim, sabe? Aquela figura. Eu lembro da gente viajando de carro, ele fumando como é que chama aquele cigarro fininho? De palha, não, cigarro mesmo. Era charme. Fumando um charme, que era aquele cigarro fininho. E ele não fumava, ele só fumava quando ele dirigia. Pelo menos com a gente. A gente nunca viu ele fumar, assim, eu via ele fumar quando ele dirigia, abria a janela e fumava. Eu achava aquilo, sabe, eu achava tão elegante, assim, sabe? Tanto que depois de um tempo eu comecei a fumar muito cedo, meu pai ficou bravo pra caramba comigo, porque eu falei pra ele, pô, pai, para de fumar. Isso com 11 anos, eu falei pra ele, para de fumar. Aí meu pai parou. Aí com 12 eu comecei, né? Aí ele ficou bravão comigo, porque eu tinha começado a fumar. Você me encheu o saco pra me parar de fumar. E tá aí fumando. Mas enfim, meu pai, ele sempre foi muito incentivador, assim. Eu acho que se eu pudesse aqui destacar um ponto que pra mim marcou muito foi isso, assim, de tudo, né? Quando a gente era adolescente, resolvemos tocar bateria. Bateria? No apartamento em São Paulo, imagina que doideira, né? Sim. E aí meu pai já estava separado da minha mãe nessa época, aí ele, pô, vocês querem bateria? Tá bom, vamos lá, comprar uma bateria. Comprou uma bateria pra gente, e aí não deu certo, né? Eu lembro que um dia os vizinhos já estavam pô, não deu certo porque tinha tudo pra dar errado. E eu fiquei mal preocupado, falando, pô, tem que falar pro meu pai que eu vou ter que dar a bateria pra alguém, né? Ele gastou uma grana pra comprar a bateria. Eu lembro que eu fui falar com ele, e ele falou, cara, você não quer mais?
dá pro seu amigo, cara, dá pra alguém que queira, tá tudo certo. O que você quer? Tipo, o que você gosta? E agora? O que veio? Eu comecei a trabalhar com filmagem em 2000, né? Eu abri minha produtora. E na mesma situação, meu pai chegou para mim, tá, você abriu a produtora, o que você precisa? O que você precisa para ganhar dinheiro? O que você vai ter para ganhar dinheiro? O que você vai conseguir gerar? Aí eu falei, eu preciso de um computador. Aí eu lembro que a gente foi lá no shopping, parcelamos um computador, um Macintosh em 12 vezes e tal, e me possibilitou ganhar muito dinheiro no começo com esse computador. Que você tinha, né? Porque eu tinha um era equipamento. Todo mundo que tinha. E meu pai nunca foi assim de me dar dinheiro, mas ele sempre gostava de me dar coisas que eu fosse trabalhar e ganhar o meu dinheiro com as coisas. Tipo assim, né? Eu comecei famoso dar a vara. Dar a vara, exatamente. Assim, para mim foi muito claro isso. Assim, eu lembro quando eu comecei a trabalhar mais com transmissão ao vivo, que ele foi um dia na minha produtora e falou, meu, que legal, assim, um monte de equipamento já, e né, eu já estava conseguindo comprar. Mas o que te falta? Eu falei, pô, me falta tal coisa e tal coisa que eu tô alugando e tal. Ele, tá bom, não falou nada, né? Tá bom. Aí um dia ele ligou pra mim e falou, Ivan, vem pra Campinas aqui que eu quero conversar com você. Aí eu fui lá pra Campinas, ele falou, pô, vamos aqui numa loja aqui, que é uma loja de equipamento. Aí eu falei, não, pai, não precisa. Já me liguei, né? Eu falei, não precisa, rapaz, eu vou comprar isso daí, eu tô juntando dinheiro, já vai dar. Ele falou, não, vamos lá. Aí foi lá e me comprou um switcher de corte de câmera ao vivo, né? E outra coisa que me deu muito dinheiro, trabalhei muito com esse equipamento, né? Então, assim, meu pai, ele tinha muito uma visão incentivador, assim, né? De, cara, o que você gosta, vamos trabalhar isso, vamos, né, colocar isso para frente, assim. Eu acho que tem momentos, assim, que foi muito essencial para mim, assim, né? E pegar o desejo no ar. Assim. Exato. E ele tentava ser meio discreto, assim, sabe? Tipo, mas o que você tá precisando? Ele sempre fazia aquela pergunta meio na encolha, assim, tentando, né? E eu lembro muito quando ele viu que eu realmente consegui fazer minha produtora dar certo, que eu tava, num momento bom, assim, eu percebia que ele tinha orgulho, sabe, disso, assim. A própria Helena comentou que ele usava meu filme em algumas aulas, né? Eu fiz um filme sobre um rapper, o Sabotagem, foi um rapper que foi assassinado em São Paulo. Sim. E ali fala muito de periferia, fala muito de cultura urbana. E a Helena comentou comigo esses dias, né, de que ele usava o filme nas aulas e nas apresentações, assim. É uma coisa que me deixa muito feliz, assim, né? Porque ele, por muito tempo, ele incentivou que eu começasse a fazer isso, esse lance de cinema, eu fazia muito curta-metragem, aí ele ficava amarradão. Um dia eu chamei ele para participar de um documentário que eu fiz, que foi impressionante, assim. Que era sobre? Era um documentário sobre apaixonados por carros antigos. E a gente entrevistou pessoas do Brasil inteiro falando sobre como que é. A gente entrevistava o cara que colecionava e a esposa. Então a gente sempre tinha um contraponto, né? Sempre a esposa, que esse cara é maluco, esse cara vai viajar com um carro, ele volta com 3, eu não consigo mais saber, a gente não tem mais espaço, a gente derrubou a casa para construir uma garagem, porque a garagem é 5 vezes maior que a nossa casa, e não sei o que. E aí eu olhei para aquilo e falei, cara, a gente precisa ter alguém para analisar esses caras, né? E chamei meu pai, falei, pai, vou te mandar um material bruto de todos os personagens, assiste, e aí a gente quer que você comente um pouco uma visão psicanalista, né? Uma visão mais, tipo, diferente. Ele não era apaixonado por carro, mas ele estava analisando aqueles caras. E foi muito legal, assim, acho que ele fez Ele falou um exemplo para mim que foi muito marcado, assim, né? Todas as esposas chamavam o marido de louco. Esse cara é louco, esse cara podia colecionar selo, que guardava numa gaveta, esse cara quer colecionar carro, né? E aí meu pai falou uma coisa que pra mim ficou muito marcante. Ele falou assim, cara, normalmente quando as pessoas chamam um outro de louco, é porque ele tem um coeficiente de liberdade para fazer algo que as pessoas não têm. Então se você tem coragem de ir lá e comprar 20 carros, porque aquilo vai te dar tesão, porque aquilo, ele fala da galera que limpa o carro, ilustra, e é um abraço, né? Você tá ali abraçando o teu carro, é uma relação, né? E meu pai fala disso, que muitas vezes quando a gente acha que o cara é louco, na verdade é porque ele tem coragem de fazer alguma coisa, de viver essa liberdade, né? Então assim, tem muitas histórias, né? Meu pai, viveu pleno, né, cara? A gente sofreu muito com a morte dele, mas a certeza que a gente tem é que ele teve uma vida plena, ele fez, muita coisa. Viveu pra valer. Viveu e estava ativo demais, né?
eu vim, pô, com essa jaqueta de couro, né? Essa jaqueta de couro era dele, né? Eu usava a jaqueta de couro? Usava, e eu lembro quando eu era criança, um dia eu olhei pra ele e falei, rapaz, só pra saber, assim, um dia que você morrer, eu posso ficar com essa jaqueta de couro sua aí? Aí tinha várias. Tinha assim. algumas. Aí ele, pô, claro, pô, mas aí ficou uma coisa, uma história, né? Depois de vários anos, meu filho viu ele com a jaqueta de couro e falou a mesma coisa, assim, sem saber dessa história, né? Meu filho chegou pra ele e falou, pô, posso ficar com essa jaqueta de couro aí e tal? Ele, pô, pode. Seu pai falou isso pra mim já. Tem gente na fila, mas tudo bem, vamos ver e tal. E aí, acho que uns 2 anos ele morreu. Um dia eu fui lá e ele falou: tá aí, jaqueta de couro, leva. Não quero que você pegue depois. Quero que você pegue. Quero ver. Eu quero ver você levar. Tudo que você falou. Eu quero ver você levar, né? Então, pô, a ideia. Quer ter prazer de dar. Exatamente, né? de passar exatamente. adiante. E isso pra mim é muito marcante, assim. Eu faço algumas palestras de vez em quando, assim. E eu brinco com a minha filha que eu sempre vou com a jaqueta de couro, que ela me dá um poder da oratória. Poderes assim, né? sobrenaturais. Chegar na hora lá, meu pai, pô, você falava super bem, né? Falava super enlouquente e ao mesmo tempo simples. Né? O que eu acho legal, assim, do que eu observo, assim, no meu pai, é porque ele era um cara intelectual demais, mas ele não queria ser rebuscado para se... Sim. eu não sei exatamente Falava como com as falar pessoas, isso, né? mas ele tinha um jeito Ligava simples, assim, de mostrar o conhecimento dele. Ele não precisava ficar falando linguagens muito rebuscadas para mostrar que ele era um cara todo, tipo, ele tinha uma simplicidade na intelectualidade dele, né? Ele tinha ali um lance que eu acho que era muito, muito marcante, assim, né? Essa paciência dele. Agora, enfim, depois da morte dele, eu tento trazer coisas que eu admirava muito nele, que eu sinto falta em mim, e que essa calma, paciência, esse lance de ser incentivador. Resolvi ensinar pessoas também, né? Que foi, pô, ele passou a vida inteira dedicado a isso, a repassar o conhecimento dele. Então, você pegou. E tô agora também ensinando as pessoas a trabalhar com o que eu gosto, ensinando as pessoas a fazer o que eu faço e tem sido muito, muito legal para mim, assim, isso aí. Sabe? Muito legal. Obrigado pelo convite, de verdade, assim. Eu que agradeço. Conversar que com amigos aqui. do meu pai, para mim, é muito emocionante, assim. É que muito meu pai, emocionante ouvir as histórias. Meu também. pai selecionava bem quem realmente ele confiava, assim, e fico feliz de poder estar aqui. Obrigado, Ivan. Valeu demais. Vamos ouvir agora El Cid, também Grande conhecido como o Sr. Clepsidra. Exatamente. Porque tem é um sebo, é uma livraria, é uma editora? Então, quando a gente abriu, a ideia era ser um selo, de literatura, né? Só que a gente pensou em fazer isso um pouquinho depois, ao mesmo tempo fazer um sebo e uma livraria, trabalhar com livros, né, raros, novos, raros mesmo, usados assim, também. Essas 3 vertentes, assim, né? Os raros, porque a gente sabe onde achar, a gente tinha, né, já eram 3 sócios, né, então os 3 ligados ao mundo do livro há muito tempo, a gente sabia farejar, né, onde encontrar. Os usados, porque a gente virou um ponto de captação, as pessoas, né, constantemente aparecem para doar, para vender livros, então também a gente trabalha nessa aleatoriedade, assim, de olha, não estou fazendo uma curadoria de usados, eu estou fazendo uma curadoria de raros e de novos. Os usados, o que chega entra no bolo, então a gente mesmo acaba conhecendo muita coisa, né? E onde fica mesmo? Fica na Vila Buarque, Buarque, centro de São Paulo, pertinho da Santa Casa, né, na Cesário Mota Júnior ali, com a General Jardim, né? E a gente chegou a ter outras lojas também, né, depois de alguns anos, mas aí com a pandemia, tudo, a gente resolveu ir simplificando a operação. Hoje a gente tem uma editora e o sebo, né? Então, no sebo a gente tem esse trabalho mais com HQs, livros, eventos também, palestras e tal, enquanto a editora ela já é mais nichada, ela não tem tanta variedade quanto a loja, porque ela tem uma linha editorial mais focada na literatura gótica e no horror clássico. Aí tanto drama, poesia, conto, romance. Mary Shelley. Tem Mary Shelley, tem Bram Stoker, né, Poe, todos os grandes autores do gótico e também alguns que nós estamos trazendo para justamente apresentá-los, né, alguns alemães, né, alguns franceses, que não são tão conhecidos e que não estavam disponíveis em português, né? Então, aos pouquinhos, a gente está
fazendo esse trabalho, e agora também com muito material acadêmico. Então, sim, tem uma onda de estudos, né? De renovação de estudos sobre o gótico, o romantismo inglês também. Exatamente, né? Porque durante muito tempo essa literatura ela foi considerada um ramo menor da literatura europeia, e aqui no Brasil, quando você tem as influências dela aqui, muitas vezes isso é até mal visto, como uma falta de conexão com... Uma coisa meio juvenil, né? Que você lê quando você é mais jovem, assim, emo e tal. Inclusive o fato de os autores brasileiros que se embrenharam nessa vertente terem escrito quando eram mais jovens, como Fagundes Varela, o Álvares Azevedo, né? Isso trouxe uma pecha de algo que com o tempo eles superariam. Então o Varela escrevia esses contos fantásticos, esses contos que como morreu cedo, então não acordou para a vida. Mas fica esse discurso, né? Poxa, quando ele amadureceu, ele passou a fazer lá o estandarte Auriverde, outras coisas. Virou parnasiano. Com mais interesse pro cânone, né? Sim. Então, a ideia, eu acho que assim, tratar dessa literatura, tratar dessa produção com o mesmo respeito que nós lidamos com ela, né? Eu acho que se eu tenho prazer na leitura, se eu consigo ter uma fruição, se eu consigo alimentar meu imaginário com aquilo, eu não preciso de uma aprovação, de um aval do cânone para tratar aquilo com respeito, né? Então eu acho que essa arbitrariedade do prestígio a certos autores e não a outros, etc., é algo que funciona muito bem quando é plenamente ignorado. Coisa provinciana, né? Coisa de... Essa divisão de literatura autoral, de literatura de entretenimento, alta literatura, eu acho que são... Mas a pergunta que não quer calar é o que isso tem que ver com seu pai? Então, o Ivan pegou o cinema, você pegou os livros. Exatamente. O expressionismo alemão virou o terror. Como é que é? Tudo a ver, né? Porque assim, não que tenha sido algo premeditado da parte dele, mas claro. O meu amor por horror, por essa... Era de pequeno, assim? Desde pequeno, e teve participação dele sem querer também. Porque como os nossos avós todos moravam em Belo Horizonte, quando nós íamos pro Natal, pro fim de ano, nas festas de virada de ano, ano novo, etc., 3 crianças no banco de trás do carro passavam 8, 9 horas na estrada. Também falando do carro, na estrada. Então, assim, um dia fatídico, teve a gente no banco de trás brigando muito. Então, o meu irmão, o Ivan, praticamente bebê ainda, né? Então ele devia ter 1 ano, 1 ano e meio, eu devia ter uns 3,5, o Michel devia ter os seus 6 anos, assim. E aí, assim, o caos, né? Os 3, assim, loucamente atrás, entediados e se acotovelando e se socando, assim. E aí meu pai, dirigindo minha mãe no banco de passageiros, e meu pai falou, olha, se vocês ficarem bem quietinhos, até a próxima parada, cada um vai ganhar um gibi. Eu acho que ele não estava aguentando mais, assim, aquela bagunça. Apelou para a extorsão. E aí rolou aquele suborninho, assim, que a gente olhou e falou, poxa... Agora, então, vamos fechar combinado, vamos ficar quieto, então, né? Só que quando a gente chegou nesse lugar, eu escolhi uma pro Ivan, porque ele era muito pequenininho, então peguei alguma Turma da Mônica, alguma coisa assim. Não me lembro qual que foi a que o Michel pegou, mas eu peguei uma que tinha a imagem de um personagem que eu via na TV, que é o Spectre Man, né? Personagem japonês, tal, adorava, tal. Só que quando eu entrei no carro e a gente já estava a caminho de novo, não tinha como voltar, eu virei essa HQ e era, na verdade, uma revista de horror. Cripta. Era Capitão Mistério Mistério apresenta. Almanaque de Terror. E aí eu me lembro até hoje que era o número 3 dessa, né? E aí eu fiquei meio chocado, porque eu nunca tinha visto aquilo, né? O que eu tinha de contato com o horror era pelo Scooby-Doo, por desenhos, né? Dom Drácula, coisas que tinham um flerte com essa... produção, mas era edulcorado, né? Era pasteurizado. Sim, exatamente. De uma forma muito inofensiva, né? Então, assim, pegando mais homenagens a isso. Só que aí, nesse dia,
mesmo sem saber ainda ler, eu fui folheando aquelas histórias, né? E eu li as 2 primeiras histórias, e eu me lembro, assim, perfeitamente. A primeira envolvia o Conde Drácula, que aparecia com a aparência do Christopher Lee, o ator. Sim. E eu acho, inclusive, que eles usaram fotos promocionais dos filmes como para decalcar mesmo na HQ, então é igual, assim, né? As cores eram muito primárias, né? Então muito amarelo, vermelho, azul, então era a pele azul do vampiro com aqueles filetes vermelho vivo de sangue. E aí, assim, eu fiquei muito impressionado e eu dormi no carro. Quando nós chegamos, meu pai provavelmente me levou dormindo para uma edícula na casa da minha avó, onde eu acordei de madrugada, sem saber onde eu estava, tendo acordado de um pesadelo com vampiros. E, aliás, a segunda história tinha, inclusive, a primeira representação que eu vi de nudez, né? Então, uma condessa vampira entrando nua com asas de morcego por uma janela, e eu vendo aquilo, eu falei, cara, isso é surreal. O terror sempre teve essa ligação com o libidinal, com o erotismo. Não, sem dúvida, sempre, sempre. E é muito, eu acho muito forte, assim, porque a experiência foi muito marcante, porque eu acordei e eu fui tateando, conforme eu ia ganhando coragem, para achar uma saída de onde eu estava, né? E eu achei uma porta que me levou para um quintal, que depois eu percebi que era a casa da minha avó, e aí eu fui de quarto em quarto, no escuro, tentando achar meu pai. E eu olhava para o rosto das pessoas dormindo no escuro, assim, sem coragem de acender a luz, de fazer barulho. Então, assim, eu via... É a continuação do conto de terror. Totalmente. Então, assim, o rosto da minha avó, né? Então, a pele enrugada, tudo aquilo me impressionava muito, no escuro, e eu com medo, até que eu achei meu pai. E ele falou, ué, o que aconteceu? Eu falei, tô com medo, né? Aí ele falou, mas medo do quê? Eu falei, medo de vampiro. Aí ele falou, não, fica tranquilo, vamos lá. Aí me levou de novo pra edícula, dormi, e no dia seguinte ele falou, poxa, o que aconteceu, né? Eu falei, por causa da revista. Mas qual revista? Quando eu mostrei pra ele, ele falou, não. Não era pra ter acontecido isso, ele também não tinha visto. Que ele viu a contracapa, né? Ele falou, é melhor você nunca mais ler nada disso. E rasgou a revista e jogou no lixo, assim, falou, não leia mais essas coisas. E convite aí, para nunca mais esqueça. Aí eu entrei, eu acho que num looping, assim. Claro, proibido, cara. Eu não terminei a revista, né? Eu fiquei 30 anos procurando ela, eu achei. Eu escrevi crônicas sobre isso, eu cheguei a publicar em revistas da Inglaterra, contando essa história, e eu não achava. Aí um dia, eu já estava com um trabalho legal, estava com um dinheirinho sobrando, e eu comecei, falei, tudo que tiver Drácula no título eu vou comprar, tudo que tiver... Uma hora vai vir. Uma hora vai aparecer. E aí eu falei, pô, mas e se não for Drácula o título? E se for alguma coisa só terror? Aí eu comecei a comprar também, tudo título. E aí um dia, tava até na casa da minha mãe, eu recebia minhas correspondências lá, aí eu falei, pô, será que eu achei, né, agora? Que eu procurei Almanaque do Terror. Aí eu abri uma lá, quando eu olhei, o meu irmão tava do meu lado, o Michel, ele falou, nós já tivemos essa revista algum dia, que eu me lembro também. Ele tinha pego daquele momento ali da viagem. Exato. Então, assim, eu acho que a partir daí, isso minha mãe me conta muito também, eu pedia histórias de terror para dormir todos os dias, assim. E as histórias acalmavam. E ela contava da cabeça dela, porque ela não tinha esse repertório, né? Então, assim, ela falou que ela inventava histórias de aranhas gigantes, porque eu não queria saber de conto de fada, não queria saber de conto de, né, essas coisas tipo, de Artimanha, Pedro Malas Artes e tal. E essa paixão foi crescendo, né? E aí, assim, eu acho que ele percebia algumas coisas, assim, né? Como ele nunca questionou, né, essa obsessão, assim, tipo, você não acha que você tá... Isso pode ser um problema? Nunca, ele nunca me reprimiu nesse sentido, em nada, assim. Comecei com 13 anos a me envolver com a subcultura gótica, então, assim... Ia cemitério mesmo? 13 anos, assim, ia, passava madrugada, assim, em casas noturnas, Madame Satã, esses lugares, assim, na época era Morsegovia o nome, né? Morsegovia? Antes se chamava? Porque era Madame Satã, aí depois fechou, virou Morsegovia, aí depois virou Dedê, depois virou Madame Satã Night Club, aí fechou... que tinha uma mulher numa gaiola, era isso? Exato, que ficava comendo repolho, gritando, fazendo performance.
É lá mesmo. Eu trabalhei Como lá. chamava essa? Então era Tinha um nome, Mulher né? Repolho, eles Mulher falavam. Repolho, Então, porque quando eu comecei a sair, com meus 13 anos, já tinha fechado essa primeira fase do Madame Satã. Então, já era Morcegóvia mesmo. Então era um som um pouquinho mais, assim, um pouquinho mais pro gótico mesmo, porque antes tinha punk, new wave, outras coisas lá, né? Mas assim, dentro dessa subcultura eu também continuei conhecendo coisas novas de horror, só que horror mais clássico também, na literatura. E seu pai né? vinha junto? Se interessava? A gente Tinha trocava uma muita conversa? figurinha, né? Por exemplo, quando ele começou a fazer mais artigos, dentro da subcultura gótica a gente tem muitos fanzines, tem, né? Então, assim, a gente produzia muita coisa. Então, na década de 90, 96, por exemplo, eu escrevia muito poema, fazia fanzine e tal. E aí, as pessoas começaram a me considerar um bom escritor, assim, alguém que trabalha bem com texto, né? E aí meu pai começou a me passar artigos dele para eu revisar. Tá, né? olha aí. Então, assim, eu comecei a ler coisas, por exemplo, sobre Lacan, sobre Marquês de Sade, sobre Hoffman, sobre, sabe, coisas que... Aí foi reencontrar lá... que só alimentavam, né? Então, e que tem a ver com o expressionismo alemão, Morneau, o Nosferatu. eu era completamente aficionado por expressionismo também. Eu tinha gravado Caligari, Nosferatu, Fausto, um monte de filme. Os filmes, né, também que não eram de horror, né, mas... Aurora, estética, Diário de uma Perdida, né? Metrópolis, enfim, eu era apaixonado por aquilo. E a gente trocava até livros também. Eu lembro que ele me emprestou o Krakauer, né, de Caligari a Hitler. Tijolão, né? Que ele xerocou e eu li. Cinema alemão no Entre Guerras, acho que é uma coisa exatamente. assim. E aí, assim, com 13 anos, mais ou menos, eu acho que ele começava, às vezes, a perceber alguns interesses e ele botava um pouco de lenha na fogueira. Então, me lembro, por exemplo, de um dia que ele ouviu a gente falando sobre cinema, sobre música, porque a gente era muito assim, né, ouvia muito rock e tal, mas a gente não tinha muito apreço por coisas assim mais antigas, assim, formas, linguagens, tipo, dança, teatro e tal. E eu me lembro uma vez que ele virou, ele estava ouvindo a gente conversando e aí ele, acho que ficou com isso na cabeça e ele falou pra gente, vamos fazer uma coisa diferente no fim de semana. Levou a gente pro Teatro Oficina para assistir o Zé Celso fazendo Hamlet. Uma versão completamente louca e erótica. Assim, bunda de fora. Total, não só bunda, né? E aí, assim, eu tinha 13 anos, né? E eu fiquei muito fascinado com aquilo, assim, porque eu tinha um certo preconceito até com teatro, né? Tinha uma imagem, assim, muito errada, né? Ano seguinte eu tava estudando teatro, com 14 anos. Fui fazer colegial técnico. Então, assim. Basta uma revista, um Hamlet. Eu acho que eles sacavam umas coisas assim, sabe? Tipo assim, poxa, em vez de virar pra você e falar, cara, a sua visão sobre isso é completamente preconceituosa, ignorante e rasa. E europeia. Ele vinha e falava assim, pô, eles estão, né? Eles estão demonstrando uma certa ignorância sobre tal coisa. Ele vinha e, sabe, trazia você para você ter uma experiência. Eu acho que isso marca muito também minha relação com ele, porque eu acho que de tudo que eu aprendi com ele, tudo que ele me expôs, assim, né, porque eu lia os artigos dele, ele fazia as revisões, ia, né, às palestras dele, tive um certo convívio, tinha uma coleção da Imago, do Freud lá à disposição, então eu com 14 anos estava lendo lá a Interpretação dos Sonhos. Não, você foi. Por prazer, assim, né? Não era nem... Espontaneamente. E eu acho que ele tem uma coisa que é muito do exemplo, assim, né? Então, uma pessoa que, assim, eu nunca tive problema para conversar com ele, nunca tive medo de contar alguma coisa para ele, porque, assim, na minha vida inteira ele nunca me deu uma bronca, nunca, sabe... foi agressivo comigo. Então, assim, uma figura paterna educando dessa forma, né, especialmente uma criança, eu acho que é uma coisa muito rara, assim, né? E eu acho que eu acabei ficando assim, eu sou assim com a minha filha, né? E é muito louco, porque, assim, ela nunca fez uma birra na vida, sabe? Ela não, sabe? E, tipo, não existe esse controle. Então, eu acho que ele era uma pessoa que ele não buscava controlar você, né? Ele buscava uma horizontalidade total, assim, de respeito, que eu acho que é muito, muito incrível, assim, né? E isso eu via ele
com outras pessoas também e tal. Eu acho que assim, cada pessoa, claro, tem uma experiência diferente, né? Eu acho que ele como pai, ele como amigo, ele como marido, ele como professor, são pessoas diferentes, com relações diferentes. Eu falo do meu ponto de vista, da minha experiência com ele foi muito assim. E eu aprendi muito com essa amabilidade no trato, com esse tato. Né? Isso é verdade. É uma pessoa amável mesmo. Sabe? Né? De você parar e falar assim, poxa, se ele tem algum tipo de neurose de controle, algum tipo de insegurança que faz... Eu nunca vi, né? Então, nunca vi mesmo. Eu só vi ele agressivo uma vez na minha vida, quando nós estávamos em Campos do Jordão. Ele me levou num fliperama e a máquina engoliu meu dinheiro e o rapaz que trabalhava meio que, sabe, tacou, se vira aí, assim, não é problema meu. E ele falou, não, justiça, você vai devolver. É justiça agora, até no tilt. Exato. Mas assim, eu acho que de tudo tem uma coisa muito importante que foi uma certa autonomia de pensamento que ele estimulava, assim. Então, eu nunca vou me esquecer, uma vez eu estava na escola, e aí numa aula de inglês, que eu deveria estar aprendendo lá, o verbo to be, etc., a professora se sentou no meio dos alunos, pediu para fazer uma roda, e ela passou a aula inteira contando a história do Novo Testamento. Né? E assim, eu fiquei assim completamente perdido com aquilo, porque embora meu pai tenha sido seminarista, embora meu pai tenha sido padre... Ele foi padre? Ele foi padre. Chegou a ordenar missas, olha durante a época da ditadura, ele foi, por causa do ativismo também do João, né, que o João, na marcha dos 100 mil em Brasília, ele foi fotografado em cima de um muro, uma pedra, não sei, com os braços erguidos, estimulando as pessoas a marcharem ali, e com o rosto muito visível. Ele ficou... Tem livro com essa foto na capa, assim. Então, assim, tem um livro sobre, não sei o que, eu acho que é Brazilian Priesthood, uma coisa assim, que fala sobre os sacerdotes a famosa esquerda católica brasileira, Juque e companhia, Exato. Frei Beto. Exatamente, a teologia da libertação na época, né? Mas ele ficou muito marcado nessa época, né? Então, assim, e aí ele foi mandado para o sertão, para o meio de uma cidade, se eu não me engano, em Pernambuco, onde não havia população para, olha, você vai tomar conta ali daquela paróquia, e assim, era quase que uma Sibéria brasileira, né? Então, assim, essa relação meio suspeita entre igreja e ditadura fez com que ele tivesse ali uma crise de confiança mesmo. Então ele né? sai da vida religiosa nesse momento. E aí ele deixa o confessionário e vai pro divã, né? Então, Só Foucault tinha razão. Eu vejo uma continuidade com outros propósitos, eu acho. Então, uma inversão de uma polaridade entre uma questão da moral para a questão da ética, né? Então, assim, menos de fora para dentro e mais de dentro para fora, né? Mas houve esse momento de ruptura, sim, né? E apesar disso, nós fomos criados sem nenhum tipo de imposição religiosa, sem nada. Eu fui criado como ateu, né? Mas, quer dizer, ele primeiro larga a batina e depois se casa, depois tem Sim, uma vida vai para conjugal. filosofia, vai fazer psicanálise, né? Porque ele estava vivendo uma vida de padre mesmo, né? Então, no Caraça, ele fez o seminário, né? Depois ele se torna padre por uns anos mesmo, né? Depois que ele tem esse conflito com essa agenda reacionária, né, da igreja na ditadura, ele abandona a igreja e parte para a psicanálise. E ali, com o Oscar, com o Márcio, eles fundam a clínica freudiana, né? Então, assim, quando eu me vejo... Você lembra o ano disso? Não me lembro. Não vou me lembrar. Foi certamente antes dos anos 90, mas... Mas certamente foi depois da marcha dos 100 mil em Brasília, né? Mas ainda durante a ditadura, quer dizer, antes de 85, 84... Foi. Porque em 76, ele já estava tendo o primeiro filho, né? Precisa de 76, né? Então, deve ter sido ali final dos anos 60, comecinho dos anos 70, mais ou menos. Né? Eu tô chutando, né? Mas deve dar para descobrir. O João deve saber, eu vou perguntar para o João. Mas o que eu acho incrível, assim,
eu criança, na escola, ouvindo sobre uma pessoa que morre e depois de 3 dias volta, tal. Pra mim aquilo parecia um filme, assim, né? Eu nunca tinha ouvido falar daquilo. Sim. Eu juro pra você. Tanto que um vizinho meu, uma vez, achou que eu tava muito... Poxa, mas então teu pai não te contou as histórias bíblicas, não tinha uma versão B, não, assim? era ética. O certo e errado pra gente era, olha, pensa no que você tá fazendo, o que você acha que é o certo. E a gente que tinha que saber. Não era inferno, céu, né? Mirem-se no exemplo. Não precisava. E a gente nunca precisou de medo do inferno pra nada, assim. E aí uma vez eu tava um pouco endiabrado na casa de um amigo e ele chamou a mãe e falou, olha... Ele tá aqui fazendo piada, não sei com o que, não lembro o que era. E fala pra ele que o Papai do Céu vai castigá-lo. Eu falei, como você é burro, cara? Não é Papai do Céu, é Papai Noel, tá ligado? Aí ele ficou assim, mãe, o que é isso? Aí a mãe assim falou, não, Papai uma do lacuna Céu... cultural. ele mora nas nuvens, ele tem uma barba branca, ele fica olhando tudo que você faz. Aí eu comecei a dar risada, eu falei, não é possível que você tá me falando uma coisa dessa. Ele mora nas nuvens. Aí, assim, foi um choque, porque eu não tinha essa cultura religiosa, né? Pelo contrário, assim, a gente lia muito, a gente ouvia coisas assim de Júlio Verne, sabe? Ele falava do El Cid, falava né, do Dom Quixote, eram essas coisas que a gente tinha. E aí, quando eu saí dessa aula em que eu fiquei ouvindo essas coisas, eu pensei, poxa, mas estranho, porque é uma professora na escola falando, existe toda uma questão de uma autoridade, né? Então eu perguntei pra ele, falei, tô achando uma coisa meio estranha, tal, né? Eu lembro que eu tava no banco do passageiro do lado dele, ele dirigindo, e eu falei, olha, existe reencarnação? Aí ele falou, como assim? Eu falei, não é reencarnação, eu não sei o nome, é quando a pessoa volta, né? Ele falou, volta da morte. Eu falei, tipo, a pessoa ressuscita, isso existe? Aí ele falou, olha, você acha que existe? Porque você já tem aí, sei lá, eu tinha uns 6, 7 anos. Você já viu o animalzinho morrer, tal? Você já viu algum voltar? Você já viu a história de alguém que voltou? Você conheceu alguém que voltou? O que você acha? Eu falei, eu acho que isso não existe, né? Aí ele falou, então, eu também, né? Aí eu falei, não, é porque a professora estava contando a história de, né, uma pessoa, acho que é Jesus, tal, e aí ele falou, tá, não, mas isso... Aí ele falou uma coisa que pra mim, eu carrego até hoje, assim, ele falou, olha, tudo que as pessoas falam pode ser um político, pode ser um professor, pode ser um padre, pode ser um amigo, pode ser até o seu pai. Tudo que as pessoas falam podem ser verdade ou não, e quem tem que decidir isso é você. Você que vai decidir se você acredita ou não nas coisas, né? E isso me colocou numa perspectiva muito cedo de olhar, sem talvez nem tenha sido proposital, talvez tenha sido uma coisa muito natural para ele falar isso. Mas isso me colocou numa vida em que eu virei uma chave crítica muito cedo, e isso me libertou de muita coisa. Então, assim, desde muito cedo, eu já tinha, intuitivamente, algumas desconfianças que eu só fui ver formalmente quando fui estudar semiótica, quando fui estudar análise do discurso. Né, pragmática, e assim, por uma pequena frase, assim, sabe? Uma pequena consideração num carro, assim. Então, pequenas frases que bastam para viagem, né? Então, porque aí foi aquela rachadura, né, que você faz ali numa crença que ela nunca mais vai voltar a ser a mesma coisa. Então, eu nunca mais passei a ter essa posição de não questionar alguém porque é um professor, porque sabe? Então, assim, abaixar a cabeça diante de uma autoridade. Exato. É o seu chefe, tudo bem, meu chefe, mas eu tenho uma postura crítica em relação ao meu chefe, assim como ele deve ter em relação a mim. Mas é seu pai. Eu tenho uma relação crítica, assim como ele deve ter em relação a mim. E para tudo na vida. Então, eu acho que essas coisas, assim, são muito menos ele reproduzindo coisas do universo, né, da psicanálise, do universo da filosofia. Mas eu acho que tem muito que ver, sim. Mas um certo fundo de crítica ética, de emancipação, que a gente advoga na psicanálise. Isso sem dúvida, mas eu acho que é menos ele reproduzindo as coisas como alguém que dominou um conceito e vai transmitir esse conceito pedagogicamente, e mais alguém que
entendeu meio que a sabedoria por trás dos preceitos para aplicar na própria vida, né? Perfeito, porque tem muita gente que tem, às vezes, uma formação, um passado, vamos dizer, religioso, que encontra na psicanálise uma nova religião. Né? Então aí tem Lacan, Freud e seus discípulos, e falou, então tá falado, o livro, as escrituras. Né? De superego. E aí a gente não discute, né? Mas acho que teu pai tinha essa lucidez, era conhecido por isso. Né? Eu acho que é como se fosse assim, é como se ele fosse alguém que ele não viveu como um psicanalista. Eu acho que ele no sentido assim de, é uma pessoa que estuda, que pratica isso. Isso também, mas eu acho que fundamentalmente ele incorporou essas ao seu modo, lições à vida dele. Acho que cada segundo dele reflete essa trajetória dele, né? Então, a maneira como ele lidava, né, com minha filha, comigo, né? Então, eu acho que tudo isso reflete um pouco assim a maneira como ele usou esses conhecimentos. E isso para mim acho que foi a maior característica dele, assim, ele viveu isso na prática, sabe? Então, é isso aí. El Cid, um prazer tê-lo aqui. Eu que agradeço. Histórias incríveis. Muito bom poder falar dele, poder estar aqui com você de novo. E, poxa, qualquer coisa precisando. Valeu. Vamos lá, Clepsidra. Clepsidra é o relógio, né, de água? É o relógio d'água, exatamente. Beleza. Obrigado, Cristian. Vamos lá, Michel. Michel, tivemos aqui então o Ivan, que trouxe as coisas do cinema, o Cid, que trouxe as coisas dos livros, do sebo. E eu queria te perguntar do carro. Porque todo mundo falou do carro. Sim. A viagem, o Fusca, ele fumava no carro. A Helena tem uma história dele com o sapato, com o tênis, né? Que ele se separa, põe tudo dentro do carro, chega, vai dar uma conferência, pega lá o tênis branco, e depois uma pessoa diz, só alguém com tênis branco tem a minha confiança para ser meu analista. O que veio dele para você? Então, assim, que a gente viajava muito para Minas, né? Assim, férias, em geral, a gente ia para Minas, Natal, Ano Novo, Minas, e eu lembro que tiveram várias viagens que a gente ia para Minas e a gente ia bastante pro Guarujá também. Tinha um apartamento no Guarujá. Os pais dele, ou os pais dele? Os pais do meu pai e da minha mãe. Ah, os dois? Os dois em Belo Horizonte. Então aí passava o Natal dia 24 em um, dia 25 no outro, 31 em um, primeiro no outro. E tinha São Silvestre também, que todo mundo parava para assistir e tal. Mas o que marcava muito na viagem do carro, né? Assim, que a gente ia ouvindo música, né? Ele contou uma vez que ele comprou uma fita cassete do Geraldo Azevedo, uma parada de ônibus do próprio Geraldo Azevedo. Que legal. Que tava lá vendendo as fitas dele, que ele mesmo tinha gravado, não sei o quê, e eram essas fitas que a gente escutava no carro. Então ele com música a viagem toda, né? Assim, tipo, época de criança sempre, né? Tem uma história curiosa, assim, que uma vez a gente estava voltando de Belo Horizonte e a gente parou para almoçar e ele esqueceu a bolsa dele lá. E aí quando chegou em casa, eu falei, cadê minha bolsa? Aí eu falei, pai, acho que você esqueceu na parada ali. Aí eu falei, pô, mas qual que foi? Eu falei, pai, eu lembro que o posto era BR. E aí ele voltou, mais ou menos no meio, viu um posto BR, parou ali e era aquele mesmo. Assim, aí então esse dia ele fez a viagem Belo Horizonte, São Paulo, voltou para metade da viagem para voltar de novo. Tá. Então, assim, foi um dia bem cansativo para ele. E aí também tem a questão quando a gente começou a dirigir, né? Eu e os meus irmãos, quando a gente começou a dirigir, a gente começava a revezar no carro também, quem dirigia, aí sempre ia revezando. E ele, assim, deixava pegar, ensinava... Super tranquilo. Assim, eu comecei a dirigir, assim, sem carteira, né? Assim, tipo, ele morava num condomínio, aí a gente dava uma volta no condomínio, não sei o quê, então, assim, eu tenho um histórico todo esquisito, assim, né? Porque eu nasci com uma lesão no cérebro. E então meu lado esquerdo todo não obedece muito. Então, aí, assim, teve uma complicação também para pegar a carteira de motorista, não sei o que e tal. Mas ainda assim peguei uma carteira normal, mas isso me perseguiu até a última vez que
eu renovei a CNH, que a médica disse que meu problema na mão não era de nascença, era uma cirurgia que eu tinha feito entre a última renovação e essa agora que eu fui fazer, e não me autorizou a dirigir. Aí eu fui atrás do meu o médico pediatra, aí ele falou, não, eu cuidei dele desde criança, ele tem mesmo esse problema desde criança, etc. Mas enfim, não tem jeito. Você fez engenharia, computação, trabalho com programação, né? Sim. Quer dizer... Então, e por causa disso, eu sempre fui uma criança meio esquisita, assim, tipo... Eu jogava bola, assim, não era muito bom, mas eu tinha um chute de perna direita muito forte. Compensava, assim. Compensava, assim. Eu cheguei a fazer aulinha de escolinha de futebol e tal, mas, assim, eu era muito fechado socialmente falando, etc. E aí veio o negócio do computador. Assim, eu não lembro exatamente como que começou isso, assim, a gente estava numa loja, eu vi o computador na loja, eu nem sabia o que era. Fiquei super curioso na loja, vendo lá o negócio. Assim, já jogava videogame, né? Mas eu vi o computador ali, fiquei super encantado, aí meu pai falou, vamos levar um, vamos levar. Aí levou pra casa, eu tinha uns 10, 11 anos. Você é o mais velho? Sou mais velho, né? Então, eu ficava no manual de instrução, lendo página a página das instruções de programação do computador, aí fazia um programa para testar cada instrução que tinha ali, até completar todas, e aí fiz joguinho e tal, cheguei até a fazer um trabalho de educação artística no computador, estava na 7ª série, com 12 anos, acho. Eu lembro que os meus colegas ficaram revoltados comigo, porque o meu trabalho de educação artística, eu gravei eu e meus irmãos jogando videogame numa fita de videocassete, ainda coloquei uma apresentação com o computador, que tinha introdução, tinha para cada jogo, e aí a gente foi uma ótima desculpa para jogar videogame fazendo trabalho para a escola, né? E aí então a gente fez 6 horas de videogame, que na verdade era um trabalho de escola. E aí contei para todos meus amigos que eu fiz, tá? A professora adorou, tirei 10. Quando ela deu as notas, um aluno ficou revoltado. Pô, professora, o cara ficou jogando videogame e tirou 10. Eu fiz o trabalho aqui, tirei 8. Mas eu tenho mais essa visão mais... Como é que é ele com essa tua dificuldade, com esse teu interesse? Assim? Como é que era ser filho, né? Primeiro filho de uma pessoa conhecida, né? Porque teve uma trajetória, ele veio de Belo Horizonte, depois morou um pouco no Rio também. Muito pouco, né? Muito pouco. Quando separou, acho que ficou um pouquinho no Rio, mas não lembro quanto tempo que foi, mas foi muito pouco e depois voltou. Veio para São Paulo, e de São Paulo foi para Campinas. De São Paulo para Campinas. Quer dizer, teve uma itinerância assim, grande na vida. Comigo ele era muito observador. Sim, ele olhava muito o que eu fazia, mas não interferia, não comentava muito comigo, né? Assim, porque eu ficava entretido no computador. Assim, várias vezes que a gente viajou para o Guarujá, eu falei assim, não, só vou se o computador foi também. Entendeu? Assim, tipo, aí a gente ia pra praia. E ele tolerante, leva o computador. Leva o computador, assim. Depois de um tempo que eu comecei a falar, não, vou pra praia, vou curtir a praia, não vou ficar no computador. Assim, uma vez que a gente levou o computador, e o computador foi e voltou. Né? Não toquei no computador lá. E aí nunca mais quis levar, assim, porque eu ficava no computador o dia inteiro, assim, ainda fico, assim. Pra mim essa questão do computador mesmo, assim, é um negócio que, assim, que na verdade é só a minha cabeça, assim, né? Assim, tipo, é um mundo, o virtual, vamos dizer assim, né? Que é apenas a cabeça que está ali e tal. Então, e aí tem um negócio também que, do livro dele, primeiro livro dele, do Wim Wenders. O Wim Wenders é o primeiro mesmo. É o primeiro, né? E ele me pediu muita ajuda, porque ele queria colocar notinha de rodapé, e então eu acompanhei esse livro desde o comecinho, né? E antes de se chamar Wim Wenders, eles se chamavam Pai nas Asas do Desejo. Tá, porque isso, tem o Asas do Desejo é o filme. Isso. E aí esse filme, assim, fazendo um parênteses aqui, tem muito a ver com ele, olha só. porque nesse filme tem os anjos, né? Que encostam a cabeça nos humanos, assim, ninguém vê esses anjos, né? Naquele momento decisivo, né? Isso, o cara num precipício. a pessoa está num momento delicado, o anjo encosta a cabeça na pessoa, escuta as mazelas dele,
Agora eu não lembro se ele responde alguma coisa. E tem o circo também, né? Tem as coisas mágicas. Então aqui são os humanos, né? Porque os anjos ficam só ali, quietinhos, assim, que ninguém vê eles vão andando entre os humanos, encosta aqui. Eu acho que tem o Peter Falk, né? Que é o amigo do... Isso. E aí tem o cara que fez o Hitler lá, que virou o meme do 999. Que Isso. Assim, também é um anjo, acho que ele é um anjo caído. Caído, né? Que aí vira humano. Assim, isso tem muito a ver com a trajetória dele como padre, que escutava as pessoas no confessionário, vinha as pessoas, ele escutava, não sei o que, depois como analista, que também vai no divã, escuta a pessoa, fala alguma coisa, etc. E comigo, como pai, também ele era muito assim, de escutar. Mesmo quando eu tinha alguma discussão mais acalorada com ele, assim, porque eu ficava... O meu sangue sobe, assim. Quando eu fico bravo, o sangue sobe. O sangue ferve por você. E ele lá, ouvindo. Você é meio analítico, assim, um pai analítico. Assim, tipo, eu tive essa sensação, assim, que ele tava lá me analisando, só que... Sim, e aí ele, assim, eu lembro uma vez que a gente teve uma discussão dessa, ele não falou nada. Só escutou. E aí, acabei de falar. Você é bravo, assim, puto, Sim, falando, aquelas coisas de criança, adolescente. Sim, aí ele... E ele é impassível, aquele famoso silêncio que deixa os pacientes loucos. Quando eu acabei de falar, falei tudo que tinha pra falar, aí ele levantou, fez alguma coisa e tal. É isso. É isso. Sim. E aí tem... Esse livro tem muito dessa questão da paternidade mesmo, né? Sim. O pai ali. Então, sim. Aí falando do cinema, né? Que é uma coisa que eu estava lembrando quando o pessoal estava falando. O meu avô trabalhou num cinema. Ah, é? Ele trabalhou no cinema agora não lembro se foi em Belo Horizonte, se foi em uma outra cidade lá perto. Sei, com projetor. Ele projetava os filmes. E aí ele levava um filho de vez em quando lá para assistir os filmes. Mas aí tem uma pista sobre de onde veio o cinema, sim, tão exato. Cedo e tal. E aí eu lembro que ele me contou que ele ficou encantado com o Cinema Paradiso. Sim, que é um filme... Ele assistiu milhares de vezes esse filme lá, e aí também o Gordo e Magro, o Chaplin. Ele assistia muito disso quando era criança, que meu avô levava ele lá, né? Então, o cinema você vê muito disso, né? E uma coisa curiosa também, assim, que eu comecei a gostar muito de Pink Floyd por causa do The Wall. Grande banda. Que tem muita coisa de análise mesmo. Assim. Esse disco The Wall é basicamente um disco de análise. Sim. Eu tenho eu conheci um cara na internet que tinha escrito um livro sobre o The Wall. E assim, quando eu comecei a assistir foi quando meu pai tinha separado da minha mãe. E um amigo meu no colégio me emprestou o filme. E aí eu fui assistir assim, não vou gostar disso aqui, né? Assim, na época eu gostava de heavy metal. Aí eu falei, vou ouvir, se eu vou assistir o filme porque o cara me recomendou, mas que o amigo me recomendou, mas não vou gostar disso aqui, né? Então, aí eu comecei a assistir assim, falei, vou assistir um pouquinho, vou dormir, aí eu falo pra ele que não gostei. Só que eu comecei a assistir e falei, putz, isso aqui é bom. Aí no dia seguinte eu não levei a fita pra ele pra devolver. E eu falei, vou ter que assistir de novo, porque eu tava com muito sono, eu vou ter que assistir de novo. E aí fiquei encantado. E que isso é um negócio que tem a ver com psicanálise. Assim, meu pai nunca se interessou muito por esse negócio do Pink Floyd. Não sei se ele chegou a assistir o The filme. Wall e tal. Naquela, foi um filme e uma estética, né, que mudou tudo. Né? Sim. Então, mas eu comecei a assistir já acho que já era década de 90. Tá, mais tarde. É mais tarde. Então, assim, aí eu acho que ele não teve muito interesse. Aí nessa época também aconteceu uma coisa engraçada que eu passava uns dias com ele, que ele já tinha separado da minha mãe, estava morando em São Paulo, passava uns dias com ele. Ele se casou quantas vezes? Duas, duas tá. Né? Então, aí passava uns dias com ele, aí um dia cheguei do colégio lá, tal, ele foi fazer o almoço, batata frita, aí explodiu. Zoou. Escorreu óleo, aí o óleo pegou fogo, não sei o quê, fumaceira preta, tal, o pessoal do prédio, o que tá acontecendo aí? Tava, não, tá tudo tranquilo, tá sob controle, agora é só esperar acabar de queimar. Então, e aí era engraçado vendo o pessoal tudo em volta, desesperado. E ele parece, você diz assim, parece aquela pessoa que mantém a calma nos momentos os mais improváveis. Assim, a panela ali pegando fogo, assim, quase até o teto. E ele lá tranquilo, os vizinhos vindo assim, desesperados e tal. Ele, agora é só esperar aqui acabar de queimar. Aí o pessoal, mas tá tudo bem e tal? Tá tudo bem e tal.
saía, depois vinha outro desesperado, pensando, assim, querendo saber se tinha que sair correndo, alguma coisa assim, né? Ainda com relação ao negócio do videogame, né? Teve um dia que um amigo meu, né, também relacionado à psicanálise, um amigo meu trouxe um amigo da escola dele, né, um vizinho do prédio trouxe um amigo da escola, e a gente estava jogando videogame, assim, uma diferença da criançada de hoje para a nossa época, que a gente grudava no controle e todo mundo só queria jogar, ninguém queria assistir o amigo jogar. Sei. Hoje em não dia... tinha Minecraft. Não, então, assim, hoje em dia as pessoas... Tem gente que gosta mais de assistir do que de jogar. Na minha época, todo mundo grudava no joystick. No console. E aí a gente tava jogando e uma hora meu pai chegou. Aí eu pausei o jogo, né, pra dar um oi pro meu pai. E o amigo do meu amigo, né, foi a primeira vez que estava indo na minha casa, ele levantou, foi em direção à porta, meu pai não tinha nem trancado a porta ainda, cumprimentou ele, aí ele voltou, o que ele tá fazendo aqui? Eu falei, meu pai. Ele falou, meu analista. Assim, essa é a lembrança que eu tenho. Assim, ele me falou que era um pouco diferente. Uma vez eu comentei com ele. E ele não se alterou, manteve a mesma... Meu pai achou meio esquisito, dizendo, o que ele tá fazendo aqui também? Mas ele tava fechando a porta ainda, tinha acabado de chegar, tava cumprimentando todo mundo ainda. O que ele tá fazendo aqui? E ele tinha consultório em casa, não? Não, assim, ali era só aqui na Brasil, né? E, sim, consultório em casa acho que ele só fez em Campinas. Sim. E aí esse meu amigo... depois, assim, eu sei que depois ele foi fazer com o Márcio, né? Não sei se ele fazia com meu pai e passou a fazer com o Márcio, mas aí é com o Márcio, e ele, assim, fez faculdade de psicologia. Ah, ele fez faculdade depois ainda? Sim, aí virou psicólogo, mas nunca chegou a atuar. Agora que ele está voltando às origens, está querendo fazer um curso de esse curso que meu pai fazia, né? Você até lembrei assim, formação, assim, um pouquinho de formação em psicanálise. Você até lembra, se fosse um pouquinho antes, dava para falar, faz com meu pai, né? Só que, enfim, agora que ele está querendo voltar para começar mesmo a ser psicanalista, então, sim, tem muitas coisinhas assim, né? É isso aí, Michel. Adorei a camisa. Mostra aí o gato de Schrödinger. Procurado vivo e morto. Valeu, um prazer te conhecer. Ótima lembrança aí do teu pai. Para mais fragmentos, lembranças e companhias queridas, clique aqui no Aqui Não Tamo Vivo.